Bem-vindo ao devocional anual Pão Diário, uma meditação para cada dia do ano. Uma parceria do canal Estudo e Leitura Bíblica e Publicações Pão Diário. 13 de dezembro. A Bíblia em um ano. Leia Oséias capítulos 12 a 14, Apocalipse capítulo 4. O significado da vida. Autor Kenneth Peterson. Leitura. 1 aos Coríntios capítulo 15, versos 50 a 58, com destaque a trecho do verso 54. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a vida por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Um conto do escritor argentino Jorge Luis Borges narra que um soldado romano, Marcus Rufus, bebia de um rio secreto que livrava os homens da morte. Com o tempo, Rufus percebe que a imortalidade não era tudo o que as pessoas diziam ser. A vida sem limites era sem significado, já que a própria morte é o que dava sentido à vida. Rufus encontra um antídoto, uma fonte de água cristalina. Depois de beber dela, ele machuca a mão em um espinho e uma gota de sangue se forma, restaurando sua mortalidade. Como Rufus, às vezes nos desesperamos com o declínio das forças e a morte próxima. Salmos 88:3. Concordamos que a morte dá significado à vida, mas é aqui que as histórias divergem. Ao contrário de Rufus, sabemos que na morte de Cristo está o verdadeiro significado de nossa vida. Com o derramamento de sangue na cruz, Cristo venceu a morte, engolindo-a na vitória. 1 aos Coríntios 15:54. Para nós, o antídoto está na água viva de Jesus Cristo, João 4:10. Porque a bebemos, todas as regras da vida, morte e vida imortal foram transformadas. 1 aos Coríntios 15:52. É verdade que não escaparemos da morte física, mas não é essa a questão. Jesus dá fim a todo o nosso desespero sobre a vida e a morte. Hebreus 2:11-15. Em Cristo, estamos firmados na esperança do céu e na alegria da vida eterna com Deus. O que lhe preocupa? O que você pensa sobre a morte? Como 1 aos Coríntios 15 o encoraja? Oração. Deus, ajuda-me a acolher as tuas promessas de libertação e vida eterna contigo.